Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Que Deus possa nos abençoar em mais essa oportunidade. Convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, que estivesse aí fazendo sua inscrição. E também estivesse aí acionando o sininho toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse recebendo essa nova notificação. Não deixe de compartilhar essas mensagens para grupo, para amigos, familiares. Convida aí amigos, grupos, pessoas da família para se inscrever no nosso canal. Estivesse aí nos ajudando aí a nós crescermos e para que nós possamos aí alcançar mais vidas para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Quero estar trazendo uma palavra para o teu coração. Eu sempre falo com aquelas palavras que eu gosto, que mexem comigo, que me leva a refletir na minha vida com Deus, na minha vida particular como ministro de Deus, como homem de Deus. E meu desejo é que essa palavra possa falar no seu coração também. Quero estar meditando com você lá a carta de Tiago, capítulo 4, apenas o versículo 8 e a parte A do versículo 8, que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. E lá no livro de Jeremias, capítulo 29, o versículo 13 e o versículo 14, parte A, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Esses dois textos ele fala de buscarmos a Deus, de chegar a Deus, e Ele chegará a nós. Quando essa palavra me veio no coração, irmãos, imediatamente o Espírito ele falou algo que aquelas palavras que geralmente nos dão um alerta, em que às vezes nos direciona a nossa mente, o nosso coração, para nós atentarmos se realmente nós estamos fazendo isso. E quando o Espírito, o primeiro texto que ele colocou foi esse de Tiago, capítulo 4, o versículo 8, parte A. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Imediatamente me veio um tema. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aí me veio a segunda palavra que Deus falou comigo em Jeremias 29, o versículo 13 e o versículo 14, a parte A. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Esses dois textos, irmãos, são textos que nos trazem um compromisso, nos traz como um alerta, um despertamento para nós como cristãos. Essa palavra ela não é para pessoas, né? Não é uma palavra evangelística, não é para pessoas não crentes, mas é para nós. E podemos até dizer, irmãos, como diz o salmista, são para os nécios, para os loucos, para aqueles que mesmo sendo cristãos, às vezes agem com loucura. E essa loucura de se esquecer de uma vida de santidade, se esquecer de uma vida com Deus e de se achar que uma vez salvos, salvos para sempre. Vivemos esse momento, onde nós vemos aí essas gamas de mensagens, milhares e milhares de mensagens de autoajudas, essas mensagens que levam a pessoa a achar que uma vez salva para sempre. Predestinação. Estão predestinados para serem salvos. E as pessoas acham que por essas palavras serem tragas por alguns profetas, entre aspas, são profetas que, para os seus próprios interesses, essas pessoas não entendem que isso se cumprir, elas têm que ter um compromisso com Deus.
E quando eu falo aqui quando que Deus tem um compromisso comigo, um compromisso com você, esse compromisso que ele tem não é um compromisso de promessa, não. Porque o que ele prometeu vai se cumprir se eu estiver, você estiver na posição. Deus não cumpre promessa com pessoas que se afastam da sua presença, que se afastam do seu altar. Deus tem uma promessa comigo, eu vou fazer o que eu quiser, depois, na hora que ele vai cumprir a promessa, não tem problema. Deus ele prometeu, ele vai cumprir. Ele não pode voltar atrás. Mas engano seu. Na medida que você muda de atitude, você muda, né? Na medida que você muda de conduta, você obriga Deus a mudar de atitude. Mas Deus não muda. Deus, ele não muda. Na medida em que eu permaneça debaixo da tua soberania, daquilo que ele designou para o meu coração e que ele tem para mim. Então, se eu mudei de conduta, ele vai mudar de atitude. Não tem como. Então, irmãos, eu quero falar sobre isso, esse tema. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Em toda a história nós vimos isso. Não estou inventando uma palavra, não estou buscando uma palavra para te amedrontar, para fazer você correr para a igreja. Não, isso é um livre-arbítrio que você tem. Querer ir para a igreja, servir a Deus na igreja, isso é um compromisso seu. Mas é um compromisso seu e também é um livre-arbítrio que você tem. Mas é um livre-arbítrio e um compromisso que você traz, sabe que se não fizer, vai ter uma consequência, seja ela boa, seja ela ruim. Você escolhe o teu caminho. Mas o que eu quero dizer é que esse compromisso, essa promessa, e esse compromisso que eu tenho que ter, não é um compromisso de ser um líder. Eu não sou obrigado a ser pastor, ninguém é obrigado a ser presbítero, ninguém é obrigado a ser bispo, ninguém é obrigado a ser missionário, ninguém é obrigado a ser apóstolo. Isso não é uma obrigação. Ainda que às vezes nós vemos na palavra de Deus, até na carta de Tiago, em que esse evangelho não foi impostos como uma obrigação. Aqueles que são os que servem a Deus, é como obrigação nossa de pregar o evangelho. Mas você vê quando o Senhor olha para a palavra do Senhor, ele não nos obriga a nós servirmos. Eu não sou pastor porque eu sou obrigado a ser pastor, porque eu amo pastorear, eu amo aquilo que eu faço. Não faço também porque eu tenho medo de perder a salvação, não, eu faço porque Cristo merece. Cristo merece. Ele é digno de que eu faça isso para ele pelo que ele fez por mim. A morte na cruz. Ele merece tudo isso. Deus merece tudo isso. O Espírito Santo, que é santo, que habita dentro de mim, ele merece que eu leve uma vida de santidade e pregue esse evangelho e anuncie essa palavra. Esse compromisso que eu tenho, não é um compromisso de ser somente um pastor, não é um compromisso de cuidar da casa de Deus, de ser um líder, de ser um presbítero, missionário, não. Não é esse tipo de compromisso que o texto fala, em que a mensagem fala, que Deus tem compromisso com quem tem compromisso é com Ele. Não é compromisso com a casa, não, é compromisso com Deus. É diferente meu compromisso com a igreja física e o meu compromisso com Deus. Então, eu tenho compromisso com Deus. O meu compromisso, ainda que eu trabalhe em prol de uma denominação, que eu zelo, que eu cuido de uma denominação que Deus me colocou como líder. Mas o meu compromisso, ele é com Deus. O meu compromisso é com o Senhor, é com Cristo. O meu compromisso ele é com Ele. Então, entende bem. No passado, nós já vimos isso. Homens que tiveram esse compromisso com Deus. Deus tinha um compromisso com Noé na construção daquela arca. E Noé tinha um compromisso com Deus. Vê o exemplo de Enoque. Aquele homem se converte aos 60 anos e anda com Deus 300 anos. Ele criou um compromisso com Deus e Deus criou um compromisso com Enoque. O exemplo de Abraão, o exemplo de Isaac, Jacó.
Nós vemos o exemplo de Moisés, aquele que tinha um compromisso com Deus, irmão. Deus tinha um compromisso com Moisés de tudo que ele falasse, de tudo que ele fizesse. Porque Moisés decidiu, irmãos, ter um compromisso com Deus. Vemos o exemplo de Elias. Aquele homem, Deus assume um compromisso com ele, e ele assume um compromisso com Deus. Primeiro que ele era convicto do que ele era com Deus, do seu compromisso com Deus. A primeira coisa que eu tenho que entender é que eu tenho que ser convicto que eu tenho um compromisso com Deus. Não é um compromisso de ser pastor na casa dele, não é um compromisso de ser missionário, de ser um diácono, diaconisa, de ser um presbítero, não. Um compromisso com Deus. Eu tenho que entender que o meu compromisso é com Deus. Esse primeiro ponto é esse. E Elias, ele entendeu isso. E ele sabia do compromisso que ele tinha com Deus. E o que ele falasse, Deus ia confirmar a sua palavra. Tanto nós vemos aquela grande maravilha que ele operou naquele monte contra os 450 profetas de Baal. Aquela palavra que ele diz em 1 Reis: pela minha palavra vai ficar sem chover 3 anos e 6 meses. Porque ele tinha um compromisso, e Deus tinha um compromisso com aquele homem, com Elias. Nós vemos homens como Eliseu. Aquele homem, ele assume um compromisso com Deus, e Deus assume um compromisso com Eliseu. O homem que faz multiplicação, irmãos, no passado, de alimentos, de azeite, de pão. Ressuscita um morto, mesmo depois de ter morrido, eles jogam um defunto dentro da cova onde estava enterrado, naqueles ossos secos. E quando os ossos de Eliseu tocam, aquele homem ressuscita, porque Deus tinha um compromisso com aquele homem. Então entende bem uma coisa, o meu compromisso, ele é com Deus. Nós vemos o exemplo de Gideão. Gideão, ele não era diferente daqueles homens não, meus queridos. Ele era medroso. E acredito pela sua posição, ele chegou até o ponto de agir com covardia. Porque Deus falou com ele várias vezes. Ele se colocou como o menor da sua família, a sua tribo menor. Ele estava escondido, malhando trigo num lugar que não se devia estar. Quando ele vê ali o anjo do Senhor, ele entra em dúvida. Claro que pelo medo, naquele momento, mas aquele homem, não era diferente dos outros. Mas ele era um homem que ele assume um compromisso com Deus. Ele tinha um compromisso com Deus. Gideão tinha um compromisso com o Senhor. E Deus disse: tu vai libertar Israel. E aí ele começa a fazer alguns tipos de negócios com Deus, dando palavra para o Senhor, pedindo confirmações para Deus. E Deus confirma tudo aquilo que ele havia pedido. E aquele homem, você vê que ele era tão influente, que na sua primeira palavra, ele influenciou 32 mil homens. E Deus disse: olha, tem muita gente contigo. Manda que volta para casa os covardes e medrosos. Irmãos, Gideão, ele era medroso também. Ele era medroso. Mas ele poderia dar aquele grito: volta 20 mil, 22 mil. E fica 10 mil. E Deus diz: já tem muita gente, né, contigo. Desce até o rio, que eu vou dizer para ti quem tu vai separar. E Deus começa com Gideão a observar e a separar. E Deus separa 300, 9.700, volta para casa. Qual era a diferença desses 300, irmãos? Dos primeiros 22 mil, do segundo grupo, 9.700. O terceiro grupo, os 300, mais Gideão, ainda que ele era medroso também, é que ele tinha compromisso com Deus. A diferença é que os 300 e mais Gideão, eles tinham compromisso com Deus. Os outros não tinham compromisso nenhum com Deus, irmãos. Eles não tinham compromisso com o Senhor. Por isso eles voltaram. Não era simplesmente pelo fato de serem covardes e medrosos, não. É que eles não tinham compromisso com Deus.
Por que muitas pessoas hoje voltam atrás? Porque não tem compromisso com Deus. Não é porque é falta de perseverança, é por medo, não querem compromisso, não. É porque não tem compromisso com o Senhor. Quando eu tenho compromisso com Deus, eu sou ligado a Deus, irmãos. Como diz aqui a carta de Tiago, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Irmãos, se eu não chegar a Deus, Ele não vai chegar até a mim. Não tem como. Se eu não buscar o Senhor, como diz Jeremias 29:13, se eu não buscar o Senhor de todo o meu coração, não tem como. Buscar o Senhor de todo o vosso coração. Não tem como, irmãos. Se eu não buscar Ele, eu não vou encontrá-lo. E nós vemos no Novo Testamento quantos homens mudaram a sua história. Vê o exemplo de Estevão, morreu apedrejado. Por que os céus de pé torceram para o Estevão? Quando ele estava sendo apedrejado, ele olha para os céus e vê os céus abertos. É porque ele tinha compromisso com Deus e os céus tinham compromisso com ele. O céu se levantou em favor de Estevão, torcendo por ele, porque tinha compromisso com ele. Paulo assume, era um perseguidor, mas quando ele se converte, aquele homem, ele assume um compromisso com Deus, ele tem um compromisso com o Senhor, que ele muda a sua história. Então, meu querido irmãos, o que é uma pessoa sem compromisso com Deus? O que é uma pessoa que não tem compromisso com Deus? Primeira coisa, uma pessoa que ela tem compromisso com Deus, nós vemos em todos esses homens do passado. E eu louvo a Deus que hoje eu ainda encontro homens e mulheres de Deus que têm esse compromisso com Deus. Eu não falo de compromisso estar na casa de Deus, nos cultos, não, irmãos. Mas quando eu falo de compromisso com Deus, em que Deus ele confirma aquilo que o profeta fala, muitas vezes o profeta fala, não se cumpre, não é culpa do profeta, não. Porque às vezes o profeta ele tem vida com Deus, tem compromisso com Deus, mas você que recebeu a profecia, a pessoa que recebeu a profecia não tem compromisso com Deus e não vai se cumprir a profecia. Então as pessoas preferem culpar o profeta. Não olham para ela para ver por que não cumpriu. Primeiro tem que olhar para mim. Se eu estou errado, por que não se cumpriu a promessa? Agora é mais fácil olhar para o profeta e estar julgando o profeta. Uma pessoa que tem compromisso com Deus, irmãos, ela é pura, ela é pacífica, ela não cria contenda, não faz disse-me-disse, não entra em rodas de fofoca, de calúnias, não fica pelos cantos fazendo reuniões escusas, falando o que não deve falar. São pessoas puras, pacíficas, são pessoas sensatas, prudentes. São pessoas que são tratáveis, que se deixam ser tratadas pelo Espírito Santo, tratadas pela palavra do Senhor, assimilam bem a mensagem de Deus, tiram aquilo que é de proveito para ela e colocam no seu coração. São pessoas cheias de misericórdias e bons frutos. São pessoas cheias de misericórdias e pessoas são cheias de bons frutos. São pessoas que são imparciais, que são sem ambiguidade, que é o quê? Que essa ambiguidade é o quê? É a pessoa que tem falta de clareza, são pessoas indecisas. Então a pessoa que ela tem Deus, ela age às claras, ela é decidida, age com decisão, é uma pessoa sem hipocrisia, não é invejosa, não é invejoso, não tem espírito faccioso, não fica criando grupos na igreja, grupos onde ela passa, falando mal de pastores, falando mal de liderança. São pessoas que têm um espírito de facção, facciosos, que fica criando essas facções dentro da igreja, fora da igreja. Por que muitas pessoas hoje vão falar, eu vou montar um ministério e montam um ministério, porque criaram aquele espírito de facção.
são facciosos, formaram grupinho dentro das igrejas e montaram denominações. Então, são pessoas que são indecisas, têm esse espírito faccioso. Não procura, a pessoa tem que procurar andar em paz. A pessoa que tem compromisso com Deus, ela procura andar em paz. Por isso que a Bíblia fala, se possível, haja paz entre vós. E o salmista fala, busca a paz. Então esse é o homem. Uma mulher que tem compromisso com Deus. É uma pessoa que tem todas essas características na sua vida. Se está faltando alguma, eu tenho que procurar. Eu tenho que procurar me esmerar, procurar olhar e falar assim, Senhor, isso não pode. Eu tenho que pedir para o Espírito Santo me polir. E ser polido pelo Espírito Santo, às vezes é doloroso, porque tem que tirar essas coisas ruins. O homem sem compromisso com Deus. Era tudo isso. É o contrário de tudo isso que eu falei. O homem e a mulher que não tem compromisso com Deus. É justamente essa parte B do versículo 8 de Tiago, que diz assim, olha, purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Pessoa que tem um ânimo dobre. Uma pessoa que leva uma vida como se fosse uma vida dupla na igreja. A pessoa não tem, se acomoda com o mundo. Se acomoda, enquanto que Romanos fala, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele nos dá uma palavra de alerta. Em Romanos capítulo 12, 2, para a gente não se moldar, irmãos, a esse mundo, mas transformar o nosso entendimento. Então nós vemos que a pessoa tem um ânimo dobre, pessoa que se acomoda ao mundo, vai se acomodando às coisas do mundo, vai se ausentando da palavra, vai se ausentando da Bíblia, vai se ausentando da oração, vai se ausentando dos irmãos em Cristo, da comunhão, não toma ceia, não participa da mesa do Senhor. As pessoas vão se envolvendo com as coisas do mundo. A pessoa ela chega ao ponto de perder o senso da gravidade do pecado, da idolatria. Ela perde esse senso de gravidade de pecado e de idolatria. Já não tem mais noção disso, da gravidade que é cometer um pecado. Quantas pessoas, irmãos, que a gente vê que não tem esse senso mais de gravidade. Por isso que Paulo, com muita sabedoria, fala que o pecado ele cauteriza. Ele cauteriza. Ele endurece a mente do homem. Endurece a mente da pessoa. E a pessoa ela não percebe disso. Então nós vemos que a pessoa que tem esse ânimo dobre. Esse ânimo dobre. A pessoa se acomoda. Vai se acomodando às coisas do mundo. Então, como eu disse no início, meu querido irmão, quando o homem ele muda de conduta, ele faz com que Deus mude de atitude. Se nós temos uma vida pura, pacífica, sensata, prudente, que é tratável, que é cheia de misericórdia e bons frutos, que nós somos imparciais, que nós temos clareza no que nós fazemos, que nós somos pessoas decididas, que nós vivemos sem hipocrisia, não somos invejosos, nós não temos espírito faccioso, nós procuramos andar em paz e nós temos uma vida com Deus, um compromisso com Deus. Deus ele vai cumprir a sua promessa em nossas vidas, ele vai estar conosco. Então você vê aqui que o compromisso, não é compromisso de estar lá limpando a igreja, de estar lá dirigindo o culto, de estar lá ministrando louvor, não é esse compromisso não. O compromisso aqui fala de uma vida de paz, uma vida pura, pacífica, sensata, prudente, cheia de misericórdia, que tem amor no coração, que não é sem hipocrisia.
Tem nada a ver com obras meritórias, nada a ver com aquilo que eu faço dentro da igreja, mas aquilo que eu faço fora, em que as pessoas veem. Então é o quê? Compromisso com Deus. O compromisso com Deus é esse. Quando eu tenho uma vida dessa maneira, eu procuro ter uma vida dessa forma, irmãos, Deus vai ter um compromisso comigo. Por que muitos profetas hoje, o que eles falam não cumprem? Por que talvez não se cumpriu uma promessa na sua vida ainda? Será que a culpa é do profeta? Ou será que é porque você ainda não tem esse compromisso com Deus? Está ferindo algum ponto desse aqui? Está ferindo alguma ordenança de Deus? Que sabe, não avaliou ainda essa sua vida? Talvez tenha algum ponto desse aqui. Pureza, passividade, sensatez, prudência. Não é tratável pelo Espírito? Se prega uma mensagem, mas aquelas mensagens que mexe, que te incomoda, não quer voltar mais na igreja, sai comentando, falando da mensagem, sai falando do pastor, falando da liderança, falando do louvor que não foi muito bem. Já perdeu a misericórdia. Só tem misericórdia com aqueles que estão ao seu redor, que são o teu grupinho de amigos. Onde estão os bons frutos? Não é uma pessoa imparcial. Não é uma pessoa imparcial. Não tem muita clareza nas atitudes. É uma pessoa, às vezes, indecisa. Às vezes tem agido com até certa hipocrisia em algumas coisas. Tem uma certa inveja de alguém, às vezes até dentro da igreja. Aí usa aquele termo que eu digo que é uma das piores coisas que usa, quando o cristão usa isso. Aí isso é uma inveja santa. Toda inveja é do diabo, né? Não existe inveja santa, não, isso é do maligno. Então, o texto, encerramos com uma coisa. Quando o homem muda de conduta, ele faz com que Deus muda de atitude. Se você mudou de conduta aqui, Deus vai mudar de atitude com você. Deus não vai cumprir uma promessa na sua vida se você mudou de conduta. A sua conduta é chamada aquela conduta que está ferindo um desses pontos aqui. Se está ferindo um desses pontos aqui, você não procura vivenciar isso, como é que Deus vai cumprir uma promessa em sua vida? Como é que Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu? Só porque você limpa a igreja, você cuida de igreja, você é um ministro de louvor, você é uma diretora, dirige culto muito bem, canta muito bem. Deus não olha para esse tipo de coisa. Isso é talento. Isso é talento. Isso pertence a Deus, foi Ele que deu. Se Ele tirar também, não tem mais nada disso. Então, entende bem. Faça uma avaliação. Uma reavaliação da sua conduta. Faça uma reavaliação da sua conduta para que Deus não mude a atitude com você. Chegue-se a Deus. Ouça a palavra de Tiago. Chegue-se a Deus e Ele chegará a você. Jeremias 29. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Que essa palavra fique no teu coração, na tua alma, no teu entendimento. Deus, muito obrigado por essa palavra santa, bendita, essa palavra eficaz, essa palavra, meu Deus eterno, que nos transforma, nos liberta, nos cura. Essa palavra que nos conduz por veredas justas, ó Deus eterno, onde o teu nome vai ser glorificado através de nossas vidas. E quando nós estivermos em conformidade com ela, meu Deus, com esse compromisso contigo, o que sair dos nossos lábios, ó Deus, vai ser confirmado por ti. Porque tudo que nós fizermos vai ser para a tua honra, para a tua glória, meu Deus. Eu te peço agora, move agora o coração desse irmão, dessa irmã. Se em algum momento, ó Deus, eles estão engajados, ó Pai, alguma dessas palavras, eu quero pedir que o teu Espírito Santo agora penetre, limpe, purifique a alma, entendimento, pensamento, corações, meu Deus eterno, em nome de Jesus. E derrama o teu bálsamo, esse óleo de cura, meu Deus eterno, esse refrigério na alma, meu Pai celestial, para que eles sejam renovados, fortalecidos e principalmente alicerçados em ti, ó Deus.
para que eles possam assim ter um compromisso contigo e tu possa ter um compromisso com eles, ó Deus eterno. Entregue em tuas mãos, os abençoo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te dê graça e vitória, em nome de Jesus, meus irmãos.